Olá, meus amigos da Rádio Espiritismo BH. Eu sou Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estamos encerrando o estudo dessa importante obra da doutrina espírita com as considerações finais acerca do capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Vamos, nesta última edição, destacar alguns versículos da oração do Pai Nosso. E queremos começar com um pedido que os apóstolos fizeram a Jesus, que se encontra no capítulo 11 do Evangelho segundo Lucas, versículo 1, no qual pediram ao Mestre: Senhor, ensina-nos a orar. Diante desse pedido, nós ficamos pensando em tudo o que aprendemos na doutrina espírita acerca da prece. E vimos que a prece, nos círculos do cristianismo, caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações. Isso porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. Os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Os egoístas, por sua vez, exigem a solução de caprichos inferiores. Temos os ignorantes do bem, que chegam a rogar o mal para o seu próximo, para o seu semelhante. Vejam que absurdo. Temos os tristes, que pedem a solidão com ociosidade. Os desesperados que suplicam a morte. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo, com alusão à boa marcha dos seus negócios que lhes interessam a vida física, a vida material. Em suma, buscam a fuga. Desejam somente a distância da dificuldade, a distância do trabalho, a distância da luta digna. Jesus, por sua vez, suporta pacientemente todas as fileiras de candidatos do seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhes mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Sabe o que acontece? Cessam as rogativas ruidosas, acalmam-se os desejos tumultuários, converte-se a oração em trabalho edificante. O discípulo nada reclama, e o Mestre, respondendo-lhe às orações, modifica-lhe a vontade todos os dias, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. O coração unido a Jesus, sem dúvida alguma, é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o Mestre: levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e seguiu. Essa é a proposta que Jesus nos faz. Levanta-te e segue-me. Cabe a cada um de nós, que já sabemos orar e que já sabemos o que devemos e podemos pedir na prece, cabe a nós nos levantarmos e seguir o Mestre. Quando Jesus começa a oração do Pai Nosso, a oração dominical, as primeiras palavras proferidas pelo Mestre são Pai Nosso. E aí nós já vimos interpretações maravilhosas de Allan Kardec e de Carlos Torres Pastorino nos programas anteriores. Mas aí quando Jesus diz Pai Nosso, Emmanuel nos leva a refletir quanto à grandeza da prece dominical,
que nunca será devidamente compreendida por nós, que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra, segundo Emmanuel, dentro da oração do Pai Nosso, tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino, o Cristo, lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o supremo doador da vida deve constituir para todos nós o princípio e a finalidade das nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e de falar, de ensinar e de fazer. Em seguida, meus irmãos, com um simples pronome possessivo, o Mestre exalta a comunidade, nosso. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todas as pessoas que nos cercam, ou então estaremos segregados ao egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a terra pertencem-nos de algum modo. Os soluços de tristeza de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o chamado império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Para começar a oração, para começar a tarefa, disse Jesus: Pai nosso. É como se ele dissesse: Pai do universo, nosso mundo. Sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será, muitas vezes, simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre, meus amigos, vazios de sensatez e de amor. E olha só, pelo que já estudamos do Evangelho, pelo pouco que conhecemos das instruções de Jesus, para o Mestre, a existência de Deus, meus amigos, não oferece motivo para contendas e nem altercações. Não é motivo para briga, para discussão. Jesus não indaga em torno da natureza de Deus. Não pergunta onde ele mora. Nele, no Pai, o Criador, não vê a causa obscura e impessoal do universo. O Mestre, o nosso Jesus, simplesmente o chama-lhe de nosso Pai. Pai nosso. Nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento, devemos nos dirigir ao Supremo Senhor da vida na posição de filho amoroso, confiante, humilde e obediente. Jesus padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita,
nem inquirição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Quando oramos, Jesus ensina que devemos procurar a câmara secreta da nossa consciência e nos confiarmos a Deus como nosso Pai Celestial. Devemos ser sinceros e fiéis. Na condição de filhos necessitados, a Ele devemos nos render de forma leal. Não vamos perguntar se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir a grandeza do Criador, mas já trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Assim, procuremos nosso Pai, acima de tudo, e Deus, esse nosso Pai, o Pai nosso, com toda certeza nos escutará. Meus irmãos, e quanto ao pão nosso? Quando Jesus diz, dá-nos a cada dia o nosso pão, ou dá-nos o pão nosso de cada dia. Será que já pensamos no pão de cada dia? A força de possuí-lo em abundância, o homem costuma desvalorizá-lo. A maneira da criatura irrefletida que somente medita na saúde quando chega a enfermidade. Se a maioria dos filhos da terra estivessem à altura de atender à gratidão nos seus aspectos reais, bastaria o pão do dia a dia para que não faltassem às coletividades terrestres perfeitas noções da existência de Deus. Tão magnânima é a bondade celestial que, promovendo recursos para a manutenção dos homens, escapa à admiração das criaturas, a fim de que compreendam melhor a vida, integrando-se nas responsabilidades que lhes dizem respeito, nas organizações de trabalho a que foram chamadas, com a finalidade de realizarem o próprio aprimoramento. Deus deixa aos homens a crença de que o pão terrestre é conquista nossa, para que a gente se aperfeiçoe convenientemente no dom de servir. Mas, em verdade, o pão de cada dia para todas as refeições do mundo procede não do homem, mas da providência divina. O homem cavará o solo, espalhará as sementes, defenderá o serviço e cooperará com a natureza, sem dúvida alguma. Mas não podemos nos esquecer que a germinação, o crescimento, a florescência e a frutificação pertencem a Deus. No alimento de cada dia prevalece sublime ensinamento de colaboração entre o Criador e a criatura, que raras pessoas, na verdade, se dispõem a observar. Esforça-se o homem, e o Senhor lhe concede as utilidades. O servo trabalha, e o Senhor lhe abençoa o suor. É nesse processo, meus irmãos, de íntima cooperação e natural entendimento, que o Pai espera colher um dia os doces frutos da perfeição no espírito dos seus filhos. E trouxemos agora uma lição ditada pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier, que se encontra no Livro da Esperança. O título da lição é Ora e Segue, e Emmanuel comenta o versículo 10 do capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, onde Jesus diz: Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O guia espiritual se manifesta da seguinte forma, abre aspas, nas lides do cotidiano, é imperioso recordes que a existência terrestre é a grande escola,
em que a dor comparece por essência do aprendizado e o obstáculo por lição. E, portas adentro do educandário, a prece, por flama viva, será sempre fio luminoso, possibilitando-te assimilar a inspiração do Mestre, a fim de que te não faltem discernimento e fortaleza, paz e luz. Não transformes, porém, a tua rogativa em constrangimento para os outros. Ao invés disso, faze dela o meio de tua própria renovação. Em muitas circunstâncias, solicitas a cooperação daqueles que mais amas na solução dos problemas que te apoquentam a vida e recebes indiferença ou perturbação por resposta. Não desfaleças, nem te magoes. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a compreender sem desesperar. Às vezes, nas agressivas dificuldades em que te encontras, aguardas a vinda de alguém capaz de aliviar o fardo que te pesa nos ombros, e apenas surge quem te proponha dissabores e experimentos amargos. Não te aflijas, nem te perturbes. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a sofrer sem ferir. Deste longo tempo de abnegação aos familiares queridos, na convicção de recolher carinho e repouso na época do cansaço, deste longo tempo de abnegação aos familiares queridos, na convicção de recolher carinho e repouso na época do cansaço, e ouves a cada hora novas intimações à luta e ao sacrifício. Não te revoltes nem desanimes. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a servir sem reclamar. Assumiste atitudes para fixar a verdade no respeito ao bem de todos, contando por isso com o entendimento daqueles que te rodeiam, e viste a desconfiança sombreando a face de muitos dos melhores companheiros que te conhecem à marcha. Não chores, nem esmoreças. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a esperar sem exigir. Em todas as provações, ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a sustentar a consciência tranquila no desempenho dos deveres que te competem. E, se pedradas e humilhações te constituem o prato descabido no momento que passa, ora e segue adiante, lembrando que a criança pode revolver hoje o pó da terra, em formas de fantasia e agitações de brinquedo. No entanto, de futuro, nos dias da madureza, há de tratá-lo com responsabilidade e suor, se quiser obter agasalho e pão que lhe garantam a vida. Isso porque Deus é a força do tempo, tanto quanto o tempo é a força de Deus. Fecha aspas. Meus queridos amigos, como dissemos no início deste programa, esta é a última edição do programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. E é com o coração repleto de alegria e de gratidão que chegamos nesse programa de número 136. Uma tarefa realmente árdua, que começou lá no dia 13 de outubro de 2011, quando gravamos o primeiro programa, a Introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Se passaram todos esses anos e aqui estamos encerrando um ciclo de trabalho. Nesse momento, queríamos fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, a Deus, porque sem Ele nós não estaríamos aqui e não teríamos feito nada. Agradecemos a espiritualidade amiga pela oportunidade do trabalho, pelo convívio nesses momentos de gravação e de edição do programa, onde podemos sentir sempre a presença dos amigos espirituais a nos intuírem e nos direcionarem no estudo. Queremos agradecer
aos nossos amigos, organizadores, gestores, coordenadores da Rádio Espiritismo BH, que nos abriram as portas para levar o Evangelho a todos que quisessem. E queremos fazer um agradecimento especial a vocês, ouvintes da rádio, que com muita paciência e carinho nos suportaram ao longo desses anos. Não podíamos também deixar de agradecer à nossa família, à nossa esposa, aos nossos filhos, que sempre nos incentivaram, nos encorajaram e nos deram forças na execução deste trabalho. E aproveitando para rogar a Deus que conceda a todos muita paz, muita saúde e muita alegria, nós vamos encerrar o programa de hoje, o nosso último programa, com uma versão diferente do Pai Nosso. É uma versão que foi psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier em uma reunião na Comunhão Espírita Cristã de Uberaba. E essa versão do Pai Nosso foi ditada ao querido Chico Xavier pelo espírito que se identificou como Monsenhor Horta. E essa mensagem, essa psicografia, ela consta no primeiro livro de Chico Xavier, no Parnaso de Além Túmulo, publicado em 1932. É o capítulo 39, com o título de Oração. Então, convido a todos para encerrarmos o trabalho com a versão do Pai Nosso de Monsenhor Horta. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e à espiritualidade amiga, em sinal de agradecimento por tudo que temos recebido. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho de pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de teu amor, assim seja. Recebam todos, meus amigos, a nossa eterna gratidão por compartilhar conosco esse trabalho. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço do amigo Valdir Pedrosa.